Vamos então agora direto com Tauane Catan, gente, breaking news, Tauane Catan e Flávio Bolsonaro. Progressistas, PSD, republicanos, então eu sou da política, sei como funciona o jogo do poder em Brasília, então aqui foi mais uma conversa muito, mas muito positiva, com formadores de opinião, com as pessoas que movem esse país, que geram emprego, então quero agradecer aqui ao Gabriel Rocha por abrir a porta da sua casa para mais uma conversa como essa, que eu pretendo fazer várias ainda, porque conto muito com o esclarecimento deles, para que eles tenham a real consciência que essa não vai ser uma eleição entre Lula e Bolsonaro, vai ser uma eleição onde o povo vai escolher o caminho da prosperidade ou o caminho das trevas com o PT. Então essa foi a tônica da conversa aqui, já falamos mais um pouquinho sobre segurança pública, fui bem claro com eles aqui que eu vou ser radical sim na pauta da segurança pública e vou ter as melhores pessoas ao meu lado no campo econômico que vão ter autonomia para fazer o que precisa ser feito para modernizar o nosso país, recuperar o equilíbrio fiscal e voltar a trazer os investimentos que vão resultar em geração de emprego para todos os brasileiros. Depois da pesquisa de ontem, o senhor sentiu uma diferença do almoço da semana passada para esse? Como que os funcionários... Eu acho que o momento é de que todos compreendam, eu já tenho convicção de que é uma candidatura muito mais do que viável, uma candidatura que tem tudo para ser vitoriosa. Então, eu acho que a cada dia que passa, como eu disse, as pesquisas vão refletir isso. Que vão conhecer um Flávio Bolsonaro, sempre pediram um Bolsonaro mais moderado, e eu sempre fui assim, eu sou esse Bolsonaro mais moderado, equilibrado, centrado, e eu espero que isso reflita, inclusive na confiança da população, que nós vamos apresentar o melhor projeto para o Brasil. Senador, seu foco por enquanto é aqui em São Paulo, ou já pensa em conversas como essa em outro governo? Então, já começa a ter uma organização para começar a rodar o Brasil. As pesquisas mostram um tamanho importante da minha pré-candidatura sem eu ter feito nenhum movimento nos últimos anos aí para fora do Brasil. Minha vida sempre foi Rio de Janeiro e trabalho em Brasília. Então, a partir de agora, óbvio, a gente vai organizar esse nosso giro com as nossas bases. Vamos começar a definir os nossos palanques nos estados, junto com os partidos que pretendem caminhar conosco nesse projeto de resgate do Brasil. Então, tudo com muita calma, muita responsabilidade, transparência, e eu tenho certeza que vai dar certo. Obrigado. A relação do projeto lá na CPJ do Senado, queria que tenham comentado. Então, ali, na verdade, a gente, é o que deu para fazer. Todos nós sabemos que o que a gente estava batalhando era pela anistia, mas já que não teríamos os votos ali, seguindo uma própria orientação do presidente Bolsonaro, mais uma vez demonstrando que se preocupa muito mais com os outros do que com ele próprio, um gesto heróico no meu ponto de vista, ele sabendo que o que está sendo discutido no Congresso não vai impactá-lo em praticamente nada, mas vai fazer com que muitas pessoas que estão sendo perseguidas também possam voltar a ter o mínimo de convívio com a sua família, vão poder voltar a levar o seu filho na igreja, a sua filha no colégio, isso já dá um alento para ele, e é isso que a gente vai agora votar no plenário do Senado, depois dessa vitória na CCJ, porque, mais uma vez, a gente não tinha nem que estar discutindo anistia, nem dosimetria. A gente tinha que estar discutindo a anulação dessa excrescência que foi esse justiçamento no Supremo Tribunal Federal, onde o presidente Bolsonaro e centenas de outras pessoas foram julgados pelos seus inimigos, um processo completamente viciado, em que as provas apontam para a inocência dessas pessoas, mas todo mundo já sabia o resultado muito antes do processo começar, e isso não é democracia em lugar nenhum do mundo. Obrigado, gente. Obrigada, senador. Nós acabamos de acompanhar a fala do candidato à presidência nas eleições de 2026, Flávio Bolsonaro, atualmente senador pelo PL do Rio de Janeiro. Serrão, eu quero te ouvir a respeito. Essa fala aconteceu agora na Faria Lima, aqui em São Paulo. O Flávio Bolsonaro, ele acabou de sair, portanto, de uma reunião com o mercado financeiro, com os representantes ali da Faria Lima, e ele foi bastante claro, disse que a decisão nas próximas eleições é entre o caminho da prosperidade e o caminho das trevas. E outra coisa que chamou bastante atenção também, o senador disse que sempre pediram por um Bolsonaro mais moderado e que ele é esse cara, ele é o cara equilibrado, centrado e moderado, nas palavras do senador Flávio Bolsonaro. Ele está repetindo esse mantra, e esse mantra pode ser a grande chave para a vitória eleitoral no ano que vem. Qual tem sido a pregação do Centrão? Em nome de que o Centrão tentou inventar uma candidatura presidencial? A alegação de que era necessário um nome que fosse moderado entre Lula e Bolsonaro. Pois é, o Flávio agora está chegando exatamente com essa solução
que o Centrão propunha fabricar, né? Fazer um certo artificialismo. Porque a coisa da moderação, você tem que ser moderado para o diálogo, mas você não pode ser moderado na hora de tratar a segurança pública, a impunidade, a injustiça. Aí você não pode ser moderado, não. E o Flávio não será moderado nessas questões. Mas para o diálogo, para tratar o adversário político não como um inimigo a ser destruído, mas sim com alguém que você tem que disputar e conversar, aí sim a moderação é para isso. Então ele está indicando o caminho certo, está fazendo as conversas que são fundamentais para quebrar o preconceito em relação a ele, a uma imagem. O Flávio Bolsonaro é alguém que desde o começo do governo do pai dele, ele teve a sua imagem destruída, ou tentaram destruir a imagem dele. A tentativa de assassinato da reputação, a primeira foi do Flávio Bolsonaro, logo no início do governo do Jair. Se lembram da história lá, da rachadinha na Assembleia do Rio de Janeiro, que no final das contas, nada acabou incriminando o Flávio Bolsonaro. Mas a esquerda toda hora utiliza esse mesmo papo como argumento para tornar o Flávio alguém inaceitável. E muita gente repete isso, que isso foi repetido à exaustão. Então o Flávio agora vai mostrar que ele é o cara que tem capacidade de ser o candidato a presidente, de fazer um trabalho sério, de apresentar e formar uma agenda e o Brasil avançar. Porque hoje a prioridade é não continuar trilhando o caminho das trevas a que o PT está nos relegando. Esse é o ponto fundamental. A partir daí, propostas concretas para a gente poder evoluir. O resto a gente resolve com negociação política. Mas agora a prioridade é tirar o PT. Mas para tirar o PT tem que ter proposta concreta que convença a maioria da população e os grandes formadores de opinião. Gustavo, além desses pontos aí levantados pelo Flávio Bolsonaro, ele afirmou também que o que deu tom da conversa foi falar sobre a própria economia, que ele traria, assim, algum plano ali efetivo para a economia. A gente precisa lembrar que o nosso ministro atual é o Haddad, né? Haddad que está saindo, inclusive, está saindo para fazer campanha ano que vem. Então ele fala ali a respeito da fazenda, da economia, fala também que vai ser severo em relação à segurança pública. A gente precisa lembrar que o sucesso da mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, comandada pelo governador Cláudio Castro, e ao se referir ao PL da dosimetria, claro, demonstra da infelicidade porque é um atenuante, mas ele é muito claro e objetivo, o que tinha que ser debatido é a anulação de todos os processos. Perfeito, perfeito. Isso e como a gente tem dito, né, não é o melhor caminho, mas era o caminho possível nesse momento, né? E aí, falando em caminho, ele fala ali, né, que a gente vai ter que escolher não entre Lula e Bolsonaro, né, mas entre o caminho da prosperidade e o caminho das trevas, né? Na verdade, ele poderia até ter usado o caminho da servidão, porque esse foi o mote do plano de campanha na área econômica escrito pelo ministro Paulo Guedes, né? Justamente falando do livro, até peguei ele aqui, né, que é o caminho da servidão do Hayek, que ele justamente mostra que o caminho, países que escolheram o socialismo como modelo econômico acabaram falhando fragorosamente, que foi o caso do Brasil, né? Ainda que não seja um socialismo totalmente institucionalizado, a gente tem um viés completamente à esquerda na economia. Então, o caminho da prosperidade, que era o nome, inclusive, do programa de governo do presidente Bolsonaro, mostrou a responsabilidade fiscal, a redução do Estado, redução do gasto público, e isso teve, mesmo durante a pandemia, teve aspectos muito exitosos, né, para a economia brasileira. Então isso é óbvio que é um caminho que ele vai trilhar. E de outro lado, quando ele fala da questão da segurança pública, tu trouxe muito bem, Gê, essa questão da Operação do Rio, né, que eu acho que mostrou o quanto a sociedade brasileira quer que isso aconteça, esse combate mais severo ao crime organizado. De um lado, a gente tem a esquerda e o próprio judiciário tentando proteger essas organizações, né, impedindo que elas sejam consideradas terroristas, e de outro lado, a população brasileira batendo palmas, né, para aquela operação. E vamos lembrar que 2 semanas atrás, o Flávio Bolsonaro estava, né, passou alguns dias em El Salvador, vendo como é o modelo lá que o Bukele institucionalizou no país e os resultados que trouxeram para El Salvador. Então, assim, é um combo muito positivo e é um combo que mesmo o setor, né, do mercado, que talvez não seja tão afetado por essa questão da violência, mas para eles também é interessante porque eles sabem que esse é um tema que vai ser crucial na eleição do ano que vem.
a questão econômica, a questão da corrupção, mas também a questão da segurança pública. Então, nesse sentido, é óbvio que a candidatura do Flávio tem muito mais a oferecer do que a candidatura, né, da eventual reeleição do Lula, que a gente viu o que eles fazem, né? Simplesmente, não é só a bandidolatria, já passou disso, né? Hoje há um estímulo institucional à violência, à criminalidade, à bandidolatria. Então, a gente vai ter que pesar essas duas coisas. E, de novo, é óbvio que a gente tem um grupo de eleitores já consolidado e a gente precisa ampliar. E quando a gente amplia essa discussão e traz temas que afetam outros setores da sociedade, e a violência é uma questão que aflige a quase todos, isso traz, né, a possibilidade de a gente ampliar esse eleitorado. Então, acho que o Flávio está seguindo no caminho corretíssimo nas suas falas, Via. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.